Bem-vindos! Vamos dar início ao material sobre comunicação e sincronismo de processos, baseado no material do professor Júlio César, que se baseia no livro Sistemas Operacionais do Tannenbaum. No que se refere à comunicação de processos, abrigados em sistemas operacionais, eles podem estar na mesma máquina ou em máquinas distintas, nesse caso, se comunicando através da rede. E para se comunicar através da rede, eles vão utilizar uma API do sistema operacional chamada Sockets. Mas, em grande parte dos casos, os processos que se comunicam estão na mesma máquina, debaixo do mesmo sistema operacional. Então temos que os processos muitas vezes precisam se comunicar, eles competem por recursos oferecidos pelo sistema operacional e nessa competição por recursos, para que haja um sincronismo entre eles, uma organização de quem vai acessar o recurso, muitas vezes eles também se comunicam, mesmo que indiretamente através do sistema operacional. Então é importante, sobretudo, quando existem mais de um processo no sistema operacional, que um processo não invada o espaço de memória de um outro processo. No que tange a comunicação de processo, existem as race conditions. São condições de corrida, quando os processos querem acessar recursos que são compartilhados. A memória, os arquivos, impressoras, discos e até variáveis. Então, por exemplo, a impressão, quando um processo quer imprimir um arquivo, ele acessa um recurso do sistema operacional chamado spooler, que é uma tabela. Então ele se registra lá no spooler e encaminha para o spooler o arquivo que ele quer imprimir. Um outro processo chamado print spooler fica verificando se tem algum arquivo a ser impresso que foi registrado lá na tabela, no spooler. Se existir, esse arquivo é impresso pelo print spooler e vai ser retirado do spooler. Mas imagine que dois processos desejam imprimir simultaneamente e querem acessar esse recurso do spooler simultaneamente. Então tem uma race condition para um recurso compartilhado, no caso o spooler. O processo A e o processo B lêem informações sobre o spooler, que é a fila de impressão. Ambos detectam que o próximo slot que está vago é o 7. Então eles veem aqui, próximo slot que está vago é o 7. Aqui é o slot referente ao arquivo que está sendo impresso, o ABC.
Então, ambos detectam que o set está vazio, por quererem acessar simultaneamente esse recurso. O processo B é escalonado primeiro, então ele registra um arquivo do programa B associado ao processo B na posição 7. Então ele registra o progb.c, um arquivo em C, na posição 7, mudando o próximo slot livre para 8. Só que lembre, o processo A também leu que o próximo slot livre era o 7. Então o B foi lá e registrou o prog-B. Só que quando chega a vez do A, ele registra o prog-A.C, referente ao processo A. Ele e o processo A. E faz com que o próximo slot livre seja o 8. Então o prog-A sobrescreve o prog-B nesse recurso compartilhado. Então houve um problema por conta do race condition, por conta do A, do processo A e do processo B quererem acessar simultaneamente um recurso compartilhado, que é o spooler. O processo B nunca vai receber a impressão que ele registrou lá no spooler, que foi o prog-B. Então o prog-B.C nunca vai ser impresso, porque o prog-A.C sobrescreveu. Então, como solucionar problemas de race conditions, condições de corrida para recursos compartilhados? Tornando os recursos compartilhados pelos processos em regiões críticas. Quando o recurso compartilhado se torna uma região crítica, é garantido que exista exclusão mútua. Então, um processo não vai ter acesso à região crítica quando outro processo está utilizando essa região. Isso impediria que o prog-A sobrescrevesse o prog-B no spooler. E aqui temos algumas condições para uma boa solução para a implementação de região crítica e, por consequência, de exclusão mútua. Dois processos não podem estar simultaneamente na mesma região crítica. Não deve haver restrições com relação à CPU. Processos que não estão em regiões críticas não podem bloquear, impedir que outros processos que desejam possam utilizar a região crítica. E um processo não pode esperar para sempre para acessar a região crítica. Então a solução para o acesso da região crítica e a implementação de exclusão mútua precisa seguir essas 4 recomendações. Então aqui a gente vê um processo A que no tempo T1 quer acessar a região crítica. Ela está vazia, ele acessa, e aí no tempo T2 o processo B tenta acessar a região crítica. Ambos A e B pedem ao sistema operacional para acessarem a região crítica através de algum tipo de comando que é passado para o sistema operacional, alguma system call. Quando A deixar a região crítica, o B, que ficou bloqueado, ele tentou acessar a região crítica enquanto o processo A estava lá.
B consegue acessar a região crítica. O sistema operacional desbloqueia o processo B. E aqui o B sai da região crítica. E aí meio que volta à situação inicial, onde ambos são executados em paralelo, fora da região crítica. Então, uma primeira solução para o problema de exclusão mútua e de acesso à região crítica é conhecida como espera ocupada. Uma primeira solução proposta. Na espera ocupada, também conhecida como busy waiting, existe algum tipo de checagem constante pelo valor de uma determinada variável. A gente vai ver aqui o caso da variável lock e da alternância estrita, que acessa a variável turn. Então temos aqui a variável lock. O processo deseja acessar a região crítica e aí ele atribui o valor a uma variável chamada lock. Se ela tiver como 0, significa que nenhum processo está na região crítica. Se ela tiver com valor 1, significa que algum processo está na região crítica. Então, quando o processo tenta acessar a região crítica, ele verifica se o valor de lock é 0. Se for, ele troca para 1, aparentemente impedindo que outros processos adentrem a região crítica. Mas como a gente viu lá no spooler de impressão, pode ser que dois processos leiam o valor 0 simultaneamente. Então, um processo lê o valor 0, não dá tempo de trocar para 1, o outro processo também lê como 0, aí eventualmente ele pode trocar para 1, entra na região crítica, mas o primeiro processo também leu o valor como 0, tenta trocar para 1 e também entra na região crítica. Então, vai ter uma violação de regra que impede que dois processos simultaneamente estejam na região crítica. Esse problema vai ser descrito aqui. Então, dois processos não podem estar simultaneamente em regiões críticas. Vai violar a condição 1. Aqui temos o exemplo da variável lock. Enquanto o lock for diferente de 0, ele fica em loop. Quando o lock volta para 0, ele faz lock igual a 1, adentra a região crítica, faz lock igual a 0 e sai da região crítica. O processo B segue a mesma regra, mas pode ser que ambos consigam ler o valor de lock sendo igual a 0 e ambos vão entrar na região crítica simultaneamente. Uma outra tentativa é fazer a leitura da variável turn, em inglês vez, que iria dizer, em princípio, qual processo que tem a vez para entrar na região crítica. Então, esse processo A, enquanto ele verifica, enquanto turn for diferente de 0, ele fica em loop. Quando ele conseguir entrar na região crítica, quando for o turn dele,
Então ele estava verificando diferente de 0. Se o turn virar 0, ele consegue entrar. E depois que ele sair da região crítica, ele faz o turn igual a 1 para que o outro processo possa entrar. E vai para a região não crítica. E aí o outro processo está verificando. Enquanto o turn é diferente de 1, ele fica em loop. Quando o turn vira 1, ele entra na região crítica. Aí faria o turn igual a 0. Nesse caso, só teriam 2 processos para ilustrar. E iria para a região não crítica. Mas vamos supor que o B é mais rápido. Ele entra na região crítica e sai da região crítica. E aí ambos os processos estão fora da região crítica. E o turn virou 0 por influência do B que saiu da região crítica. Como o turn está com valor 0, o A entra na região crítica, enquanto que o B está na região não crítica. Quando o A sai da região crítica, ele faz turn igual a 1 e entra na sua região não crítica. Daí, ambos os processos vão estar na região não crítica. E o valor de turn é 1. Quando o processo A quiser novamente entrar na região crítica, ele não consegue, porque o turn ainda está com valor 1. O processo A fica bloqueado pelo processo B. Esse, por sua vez, não está na sua região crítica. Então, ele viola as boas condições do processo de exclusão mútua. Em seguida, vamos dar prosseguimento a esse tema.